Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um papo informal sobre algum tema do momento. Hora do café, um tempo para a gente refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico, não? É aqui. Vamos tomar um café? Agora especial. E hoje estou falando diretamente de Lucélia, exatamente às 15 horas do dia 23 de dezembro, para, primeiro, agradecer a todos vocês que estiveram contribuindo, estiveram assistindo, compartilhando e dando sugestões sobre a Hora do Café, e principalmente contar um pouquinho na nossa retrospectiva do que foi a Hora do Café em 2022. E para não ficar muito longo, eu dividi em duas partes. A primeira parte hoje, um pouco antes do nosso Natal, e aí eu estou até vestido com uma roupa próxima do que é o Papai Noel, pelo menos o gorrinho, a barba branca faz parte da minha vida, para trazer um pouco para vocês sobre o que foi a Hora do Café nesses últimos meses. E ficar contando também o porquê que eu estou aqui numa cidade diferente, numa cidade do interior de São Paulo, uma pequena cidade do interior de São Paulo, conhecida como capital da amizade. Isso é muito interessante. Mas, vamos lá. O primeiro ponto é que, desde 2017, a Hora do Café, eu fazia essa Hora do Café num bate-papo informal, muitas vezes presencialmente, por conta de um café, sentar para tomar um café junto com as pessoas que tinham alguma coisa para trocar para a gente, algum tema, alguma sugestão sobre aquilo que iria acontecer ou que estava acontecendo. Embora a palavra retrospectiva fale sobre o passado, nós estamos aqui hoje sempre conversando um pouco sobre o que será do nosso futuro, como as organizações, como as pessoas, como os indivíduos vão tratar, o que vai acontecer, como é que a gente pode enfrentar, pode trabalhar, como nós podemos nos relacionar no futuro com tanta coisa diferente, tanta coisa rápida acontecendo. E essa era a ideia da Hora do Café, um bate-papo e continua sendo. Mas, desde 2017 até meados deste ano, a Hora do Café não tinha um dia certo, não tinha alguma coisa estruturada. A partir, então, de 2022, no meio deste ano, começamos numa conversa que eu tive com a Nathalie Patrício, uma especialista da 1987 Lábio, especialista em marketing, uma pessoa espetacular. Nós começamos a estruturar, de forma que toda sexta-feira, às 15 horas, nós temos a Hora do Café. E para que a gente possa recordar um pouquinho, para entender qual foi a importância daqueles temas tão importantes, eu vou conversar hoje sobre alguns desses temas, relembrar vocês e pedir, ou solicitar, ou dizer o seguinte: vai lá e assista, porque eu acho que é interessante você ver quais foram as opiniões de pessoas que estão trabalhando de uma forma diferente, trazendo algumas informações, pesquisando algumas coisas ou vivendo situações inusitadas, diferentes daquelas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, por conta da rotina, que muitas vezes não dá tempo para que a gente possa prestar atenção em algumas coisas. Muito bem, então eu vou começar trazendo algumas pessoas. A primeira pessoa onde nós tivemos um trabalho estruturado foi o Gabriel, que é meu filho, e que ele saiu do Brasil para trabalhar em outro país, do outro lado do mundo, lá na Ásia. Ele foi inicialmente para Singapura e depois agora está na Nova Zelândia. E qual foi o papo? Foi o que é que nós podemos trazer como importância nesse processo das dificuldades e das facilidades de uma pessoa sair do seu país e ir para um outro país totalmente estranho, com uma língua totalmente diferente, com costumes totalmente diferentes, com clima totalmente diferente, e como se adaptar. Então, vale a pena, porque ele deu algumas dicas interessantes
de que simplesmente mudar de um país e ir para um outro país para trabalhar e morar nesse outro país não é tão simples assim. E não é tanto sonho de como muita gente tem um dia, vou para lá e vou ter mais facilidades que tenho no meu país. É necessário estar preparado para enfrentar situações que, desde a alimentação até a cultura, os hábitos, a religiosidade, a espiritualidade, e tantas outras coisas que aconteceram com ele. Estamos, então, conversei com ele, foi o primeiro dessa nova estrutura, que agora já não é mais ao vivo, mas sim a hora do café. Em seguida, ainda morando em Curitiba, nós tivemos a posição de fazer um bate-papo e ter um lugar especial para fazer isso. Então, nós começamos a conversar e aí eu comecei a levar para vocês, levar para as pessoas um pouco daquele meu conhecimento sobre programação neurolinguística, sobre consultoria. Fiz algumas apresentações sozinho, mas também convidei outras pessoas para conversar. E os meus convidados especiais do primeiro foi justamente a Nathalie Patrício, que trabalhou a questão de será que através do marketing digital, através dessa nossa relação, estamos aqui, nós podemos fazer amigos? Foi muito interessante ela contando a experiência dela, uma jovem profissional, contando a experiência dela com vídeos, com a internet, com a distância, com tudo aquilo que tem sido feito e como isto pode ser transformado em amizades, em bons relacionamentos com as pessoas. O terceiro movimento, o terceiro convidado, foi a Luciana Lima, uma especialista em advocacia empresarial, uma advogada que é especialista em direito empresarial, que ela foi nos dar dicas sobre quais são os riscos, as vantagens e as desvantagens de contratar profissionais PJ ou pessoa jurídica. Foi muito interessante, é um dos, na minha modo de entender, foi esclarecedor e veio justamente naquele tema polêmico que é como devemos contratar pessoas profissionais no estilo de contratação pessoa jurídica, que é alguma coisa que estava muito comum e está muito comum até hoje, principalmente quando nós tratamos de cargos, às vezes os cargos mais elevados dentro das organizações. Os cuidados que tem que ter, as vantagens, as desvantagens, foi muito interessante. Em seguida, nós tivemos um bate-papo com o Everton. Everton é, por um acaso, o meu contador, mas que está trabalhando com uma maneira diferente de trabalhar, que seria a consultoria contábil. E o que é isso? É uma maneira de, além de você ter que ter um contador, você tem que fazer uma contabilidade, porque isso é legal, é através de lei. Mas como é que eu posso pegar aqueles dados e transformar aquilo em informações preciosas para o meu negócio? Como é que eu posso pegar cada uma das partes da contabilidade e transformar isso em uma maneira em que eu possa receber aquela informação, transformar em conhecimento para depois tomar decisões sobre investimentos, sobre custos, sobre preço de venda, sobre tudo que possa ser interessante a partir dos dados contábeis da empresa. Em outras palavras, já que eu tenho que fazer a contabilidade, já que alguém tem que olhar isso, vamos olhar com outro olhar, um olhar específico de desenvolvimento e de crescimento. Muito interessante também esse bate-papo com o Everton Zegler. Em seguida, conversamos com a Juliana Luz. Juliana Luz é uma outra jovem que trabalha com N situações e foi muito interessante porque nós fomos tratar de um assunto polêmico também. Era justamente na época do Elon Musk que falava sobre o metaverso. E daí? Que vantagem nós temos do metaverso? Será que nós vamos agora ter dupla identidade? Vamos ter a identidade no
no metaverso e uma identidade fora do metaverso, quem que vai sobreviver? Como será isso? E essa conversa foi uma das mais interessantes, uma das mais procuradas. Por quê? O que será que uma jovem, o que será que esta Juliana, o que é Juliana, o que está sendo feito, como está sendo pesquisado, quais serão as dificuldades que nós vamos ter para sobreviver ou viver dentro do metaverso, e se será que eu vou ser só um cidadão de primeira classe se eu tiver o meu nome lá no metaverso, ou o meu avatar no metaverso. Então, esse é uma outra hora do café que nós temos que mandar, pedir para você. Vai lá e veja. É bem interessante. Em seguida, será que o mapa astral, os astros, têm influência na vida das pessoas e na vida das organizações? E aí eu fui conversar com uma especialista nisso, que foi a Teresa Solar. Também foi um outro momento fantástico, onde ela, através do mapa astral, ela mostra qual é a influência que as pessoas têm, qual é a influência dos astros, de maneira geral, nas pessoas. Ela faz um mapa astral, ela desenha mapa astral das pessoas, ela trabalha com N situações. E é muito interessante. E ela será uma das minhas convidadas para a próxima vez, porque ela só pode falar de alguns dos astros que têm influência sobre a nossa vida, a vida das organizações, a vida do mundo. Já se acredita, ou já se sabe que os astros e todo o universo têm influência na nossa vida, nas formas, nas energias, na troca e muito mais. É outra hora do café que você tem que assistir, compartilhar e discutir com as pessoas sobre esse movimento da conhecimento além daquilo que a gente tem, conhecimento daquilo que a gente não consegue entender ainda muito bem, mas que a Teresa Solara deixou isso de uma forma tão simples, tão clara, que foi muito interessante esse bate-papo. E aí, chegando já no final dessa primeira etapa, nós tivemos um trabalho, um bate-papo muito interessante com Alexandre Weiler, que é o coordenador dos cursos de pós-graduação, dos cursos da Faculdade ESIC, aqui lá em Curitiba, estou agora em Bruxelas, e que ele falou do impacto da tecnologia nas organizações e, por consequência, na educação. Como é que isso aconteceu? Como foram essas situações? O que nós podemos dizer? O que ele viu de interessante para poder trazer para a gente esse processo tão profundo, tão gostoso, quanto essas pessoas trouxeram para a gente? Então, eu estava ali falando alguns momentos sobre PNL, sobre diversidade, sobre como nós podemos conviver com diversas gerações. Depois tivemos o Gabriel, a Nathalie, Juliana Luz, Everton, a Luciana Lopes e, neste primeiro momento, finalmente com o Everton e o Alexandre. Teresa também nos trouxe muita coisa. O que eu quero deixar aqui nesses minutos que nós trabalhamos, nesse momento, isto aqui está sendo gravado e vai ficar na minha página no YouTube como Hora do Café, Retrospectiva 2022, primeira parte. E para que a gente termine esse nosso bate-papo, dizendo a vocês, entrem no meu YouTube, Armando Pastore, assistam, compartilhem, critiquem, analisem, mandem perguntas, que nós teremos satisfação, não só eu, como todos os convidados, em responder às suas questões, às suas críticas, às suas observações. Será muito interessante essa ligação. Por quê? Porque se seu café
está sempre adoçado com muita informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe essas nossas horas de café. Envie sugestões e compartilhe. E para terminar o nosso bate-papo, que demorou aí os meus 15 minutinhos, como eu estava sentindo, eu quero deixar para vocês uma mensagem de que, neste Natal, você seja a luz, que possa iluminar o caminho do mundo. Que em 2023 você crie, recrie, transforme, colabore e ame. Esses são os meus desejos para um final de ano fantástico que todos nós teremos. E assim que eu quero terminar esse nosso processo e agradecer a cada um desses convidados que nós comentamos agora. Prazer de tê-los na hora do café. Parte 2, segunda-feira, dia 26. Até mais.